Daremos início, neste momento, o nosso Tendências Codesc, que terá a programação durante essa tarde. Teremos um momento para perguntas e respostas no final das duas apresentações. Os participantes poderão enviar suas perguntas ao nosso QR Code, que estará disponível no telão e também nas laterais do anfiteatro. Para darmos início, então, convidamos o diretor técnico executivo da Itaipu Binacional, senhor David Rodrigues Krug, engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Engenharia de Itajubá e especialista em gestão de negócios de energia elétrica pela Fundação Getúlio Vargas. É empregado de carreira de Itaipu há 22 anos, onde exerceu diversos cargos gerenciais nas diretorias técnica e financeira nos últimos 9 anos. Em fevereiro de 2022, foi nomeado diretor técnico executivo, cargo que exerce atualmente e no qual responde pelos processos de produção e entrega de energia elétrica para os sistemas elétricos do Brasil e do Paraguai. O meu melhor boa tarde a todos. Sexta-feira, depois do almoço, encerrando o evento. Então, eu gostaria até de cumprimentá-los pela persistência e coragem de estar aqui com a gente. Nosso coordenador Luiz, ele trouxe que esse painel trata de futuro, mas para nós podermos fazer inferências sobre o futuro do setor energético e trazer aí as diversas fontes que hoje compõem a nossa matriz energética, é importante falar um pouquinho do que já existe, o que já foi, né, e de onde viemos, como estamos e para onde estamos indo. Itaipu é uma empresa que ano que vem vai completar 50 anos, 40 anos em operação, não, quase 40 anos em operação. Uma usina hidrelétrica que, quando foi idealizada, ela tinha o tamanho do setor elétrico do Brasil. É uma usina que, quando foi pensada, com 12.600 megawatts, lá na década de 60, essa era a capacidade instalada de todo o Brasil. Então, no momento em que ela foi idealizada, ela dobraria a quantidade de energia disponível no Brasil. Hoje, ela responde, vocês vão ver na palestra, por um total de 7% a 8% do mercado brasileiro, para ver como é que isso evoluiu, e nós vamos dar uma olhadinha como é que isso se diversificou. Mas, para poder chegar até lá, vou ter que falar e cansá-los um pouquinho com o que é a Itaipu Binacional, como ela foi constituída, depois um pouquinho do Sistema Interligado Nacional, as hidrelétricas e como é que elas hoje contribuem sempre, mas hoje mais do que nunca contribuem para a segurança energética, o Estado do Paraná, em termos de energia, e depois umas considerações finais. Então, a Itaipu Binacional, ela foi constituída por um tratado internacional, uma espécie de contrato entre países, nos quais se assentam as condições em que o tema do tratado vai ser levado ao cabo. É como se fosse um contrato. Esse contrato específico trouxe a propriedade do Rio Paraná de ser fronteira entre dois países e, como fronteira, pertencer em condomínio aos dois países, para uma situação de vamos realizar esse aproveitamento em conjunto. Então, teremos uma empresa e uma usina em condomínio. A gente escuta muito dizer, Itaipu é metade do Brasil, metade do Paraguai. Ela tem 60 unidades, ela tem 10 unidades geradoras de 60 Hz e 10 unidades geradoras de 50 Hz. Então, dá uma ideia que as unidades de 60 Hz, por exemplo, são unidades brasileiras, ou que pertencem ao Brasil, e que as unidades de 50 Hz são unidades paraguaias, ou que pertencem ao Paraguai. É uma usina só, una e indivisível, que pertence em condomínio aos dois países. Igualzinho quem mora em condomínio vertical ou horizontal aqui.
Existem as áreas comuns. Eu não posso chegar na minha área comum, traçar um quadrado de 1 metro de quadrado de área, ou um círculo, e dizer esse pedacinho é meu. Não, todos usamos em condomínio as áreas comuns do condomínio. Então, a empresa Itaipu também é um condomínio dos dois países. Eles têm igualdade de direitos e obrigações com relação a essa entidade. E uma outra particularidade é que o próprio tratado outorga a concessão para que seja explorado o recurso hídrico do Rio Paraná. No setor elétrico brasileiro, concessão normalmente tem prazo, né? 30 anos para exploração, 20 anos para exploração. Itaipu, porque foi uma concessão dada pelas altas partes contratantes ou países, Brasil e Paraguai, a empresa que constitui em conjunto, essa concessão, assim como o tratado, não vence. E aqui aproveito para já tirar uma dúvida. O Tratado de Itaipu não tem validade, igual às vezes a gente lê na imprensa. Ele foi assinado e começou em 1973, mas não vence. A não ser que os dois países sentem-se e de comum acordo digam, este é o novo tratado. Aí entra um novo tratado no lugar, mas não há qualquer previsão para que se faça isso com relação ao tratado. A energia que ela produz, ela sim é dividida em partes iguais entre os dois países. Algumas usinas binacionais no mundo, existem outras, elas dividem a água do reservatório em partes iguais entre os dois países. Então é como se eu tivesse uma caixa d'água e dois vizinhos usassem, e eu vou apurando no medidor assim, quanto eu usei de água, e vou compensando o outro em outros períodos de tempo. E se não for possível compensar com água, eu compenso com dinheiro. Aqui, a água, condomínio entre os dois países, é uma água só, ela passa pelas turbinas que são da empresa, geram energia. Depois que essa energia é gerada, eu digo, essa energia pertence aos dois países, 50 de cada um. Quem levou, paga cessão de energia para o outro. Então, normalmente, como vocês podem imaginar, pelo seu tamanho, o Brasil leva mais e paga cessão de energia ao Paraguai por conta disso. Então, como eu disse, é uma binacional, 50% Brasil, 50% Paraguai em condomínio. A produção de 2021, nosso último ano completo, 66,37 milhões de megawatts-hora. É até difícil imaginar o que é 66 milhões de megawatts-hora. Essa, depois que a Itaipu foi constituída, ou terminou de ser construída e finalizou com 20 unidades geradoras, é a menor produção anual de todos os tempos, a do ano passado. Reflexo da crise hídrica pela qual passamos enquanto nação. Em 2016, não tanto tempo assim atrás, nós tivemos a nossa maior produção anual, quando quebramos a barreira dos 100 milhões de megawatts-hora. Foi o ano perfeito. Tinha toda a água que precisava, tinha toda a carga que precisava e todas as condições que precisava para que a gente pudesse produzir e suprir essa quantidade de energia. A produção total acumulada fica mais difícil ainda de conceber, né? 2,83 bilhões de megawatts-hora. Energia elétrica suficiente para suprir todo o mundo, planeta Terra, por 45 dias. O ano de 2021, nós tivemos uma produtividade de 1,098 megawatts por metro cúbico por segundo. Isso aqui é quanto de água eu preciso para gerar 1 megawatt-hora. De projeto, da Itaipu é 1. Então, eu posso dizer que no ano de 2021 eu tive quase 10% de produtividade a mais. O aproveitamento hídrico foi de 99,98%. Isso quer dizer o seguinte, apenas 0,02% da água que chegou na barragem da Itaipu não foi usada para produzir energia elétrica. Houve algum vertimento, muito provavelmente para o seu ano de 2021, por causa de condições de restrições a jusante. A disponibilidade de unidades geradoras foi de 97,45%. Contratualmente, eu tenho que ter 90%. É dizer, eu tenho que ter das 20, 18 unidades disponíveis funcionando. As outras duas podem estar em manutenção.
mas nós colocamos 97,45% de disponibilidade, ou seja, menos de uma unidade geradora parada para manutenção, em média por ano, ao longo do ano. E a indisponibilidade forçada é taxa de falha, menos de 0,5%. 0,5% é mais ou menos a média que todo mundo considera que é boa no setor elétrico. Essa aqui foi a de 2021 e não foi das melhores que a gente já teve na história. Normalmente a gente fica abaixo de 0,10%. Isso só para a gente contextualizar a empresa. Essa é a produção anual desde o início. Começamos a operação com a primeira unidade geradora em 1994 e fomos instalando unidades geradoras e crescendo a produção. Em 1991, nós concluímos as 18 unidades geradoras. Mas como a gente pode ver aqui, era uma época em que ainda não se usava a capacidade total de produção da Itaipu. Depois, em 1997, você começa a se dar conta que é melhor despachar Itaipu no seu total possível para que você reduza a quantidade ou o que seria o custo equivalente do megawatt-hora dela. Quanto mais eu usar, menor é. E aí vocês vejam que há uma constância a partir daqui. 2016, o ano do recorde mundial, foi a primeira vez que uma única usina produziu essa quantidade em uma única instalação. Depois, já nos anos, se não me engano, de 2019 e 2020, a gigante chinesa de Três Gargantas nos passa em produção anual de energia. Em 2019, Três Gargantas produziu 111 milhões de megawatts, e depois em 2020, 103 e alguma coisa, mais superior aqui à nossa marca. Mas ela é quase o dobro de potência instalada que a gente tem, né? Mas não deixa de ficar para a história aqui a maior marca de Itaipu no ano recorde. Depois a gente observa uma queda muito fruto da crise hidrológica, mas também de alguma coisa que a gente vai ver que está acontecendo no setor nos últimos anos. Aqui a participação nos mercados. Obviamente, se eu tenho uma usina e ela tem um tamanho constante, o mercado de energia elétrica vai crescendo. No Brasil, a participação de Itaipu vem decrescendo ao longo dos anos. Em 2021, fechou com 8,4%, e agora, em 2022, tem uma tendência de ficar mais ou menos em 7,5%. Mas o setor vem crescendo, e não que a Itaipu venha perdendo significância. Nós vamos ver que a forma de operar vem mudando, e ela vem tendo uma outra importância para poder, inclusive, dar suporte às outras formas de energia que os senhores discutiram aqui nos últimos 2 dias. Solar, eólica, biomassa, biogás. Né? E no Paraguai, algo em torno de 86%. Ou seja, quase todo o Paraguai é suprido por Itaipu. Bem, a energia da Itaipu. Se eu der uma olhada nesse mapa, de onde vem a nossa água? E é meio assustador até pensar que água lá no Distrito Federal, por meio dos rios, vem compondo os grandes rios até desaguar no Rio Paraná e vir parar aqui na Itaipu. A gente tem até uma piada lá na Itaipu, que quando dá enchente em Minas Gerais, aquelas que aparecem na televisão, a gente sabe que vai chegar, depois de alguns dias, toda aquela água aqui no nosso reservatório para poder produzir energia. Obviamente, uma tragédia, mas não deixa de ter o seu lado de mostrar o tamanho da bacia do Rio Paraná, né, e da influência de Itaipu. Aqui, conforme a cor está mais escura, eu vou delimitando as bacias mais importantes, mas toda essa área contribui com águas, e veja que chega até quase o litoral de São Paulo. Aqui está a minha terra, Guaratinguetá, tem um rio lá chamado Rio Paraíba do Sul. A água do Rio Paraíba, lá de onde eu nasci, vem parar aqui na Itaipu, onde eu me estabeleci há 22 anos em Foz do Iguaçu, e venho trabalhando formei minha família e venho formando a minha carreira aqui. Então é interessante pensar isso, a quantidade, o tamanho do Brasil e como que as coisas funcionam. Então, obviamente, o nosso interesse está em toda a bacia do Rio Paraná.
Então, recebe água de 5 estados, incluindo o Distrito Federal, e do Paraguai também, porque aqui também vem água pelo lado do Paraguai. A área de drenagem, 820 km², 4 vezes o estado do Paraná, estou falando de toda essa área aqui. Aqui dentro não dá para ver, né, mas tem pontinhos vermelhos. Tem 50 pontinhos vermelhos aqui dentro, cada um deles uma usina hidrelétrica, um outro reservatório. Né? E ela concentra esforços nos municípios lindeiros ao reservatório. O reservatório vem de Foz do Iguaçu até Guaíra, né, para garantir a qualidade da água que chega ao reservatório. Trabalhar com o produtor rural, curvas de nível, estradas rurais, no sentido de adequá-las no seu desenho para que não haja erosão ou que isso seja minimizado, porque esse material que é carregado pela água de escoamento superficial vai tudo parar no reservatório. E se vai para o reservatório, assoreia. E se assoreia, eu vou perdendo queda. E se eu perco queda, eu perco potência. Então, não sei se alguns já ouviram aqui falar, mas o reservatório de Itaipu vai durar quanto tempo? E os números são os mais variados possíveis, né? 150, 200 anos, 300 anos. Na verdade, tudo isso depende da quantidade de material que eu monitoro e ajo na região de influência mais direta aqui. Onde que vem os convênios que a gente sempre tem aqui, incluindo Cascavel. Vamos dar uma olhada no Sistema Interligado Nacional. O Sistema Interligado Nacional é uma malha de linhas de transmissão que cobre quase todo o território nacional hoje, interligando desde do ponto mais ao sul do Rio Grande do Sul até o ponto mais ao norte aqui em cima. A única capital hoje que ainda não faz parte do Sistema Interligado Nacional é Boa Vista. Mas já existem planos de uma linha de transmissão para isso se conectar nos próximos meses, né? O sistema elétrico de grande porte, que explora a diversidade da água e fontes de geração, permite ao sul e norte exportarem os seus excedentes hidráulicos sem a necessidade de reservatórios adicionais. Quando a gente vê lá no nosso telejornal noturno, cada um tem a sua opção, sempre tem a previsão do tempo. E a hora que a gente vê esse mapa aqui, você vê, de repente, tem uma faixa aqui onde vai chover bastante amanhã. E uma outra faixa aqui que tem um solzinho. Ou às vezes é o contrário, tem uma faixa aqui que tem tempestade e aqui embaixo muito solzinho. E uma característica interessante de um país continental como o nosso. Quando chove aqui, não chove aqui. E quando chove aqui, não chove aqui. Período seco do sul é igual, do sul, região sul mesmo, é o mesmo período seco da região norte. E o período molhado da região nordeste, o mesmo do centro-oeste e do sudeste e vice-versa. Se eu tenho uma malha de linhas de transmissão dessa magnitude, eu consigo, quando eu tenho chuva aqui, transferir na forma já de energia gerada nas usinas aqui de cima, para o sul, se ele está em seca. E se eu tenho excesso de energia aqui numa época úmida, eu posso transferir para cá. Eu aproveito melhor todos os recursos hidrelétricos que existem dentro das fronteiras do nosso país, sem desperdícios e conseguindo não usar a energia térmica mais cara que a gente tem disponível. Outra característica que a gente vai ver também, quando tem muito vento no Nordeste, que é onde está o maior parque eólico brasileiro, eu não tenho água aqui em cima, e vice-versa. Venta quando não chove, por incrível que pareça. E aqui para baixo eu vou estar precisando dessa energia de vento. Então, uma complementaridade muito grande entre bacias e entre formas de energia renovável. Então, a maior parte das eólicas está no Nordeste, o Sudeste tem o maior armazenamento hidrelétrico que existe e isso é complementar a isso. Por causa dessa malha de transmissão, eu não preciso me preocupar tanto onde eu vou instalar as minhas usinas, porque as usinas que lidam com energia renovável, por exemplo, hidrelétrica, está onde está o rio, e eu não posso colocar o rio onde eu quero, por exemplo, perto da carga dos grandes centros. A mesma coisa o parque eólico. Se eu tenho muito vento aqui, eu instalo eólica aqui, e por meio dessa linha de transmissão, eu transmito a energia delas para todo o Brasil.
Aqui uma outra visão desse sistema, mostrando aqui toda a malha, a partir de 230 mil volts para cima, que é o que nós chamamos de rede básica, e o que eu disse, Boa Vista ainda não está conectada, mas logo, logo ela vai estar conectada. Atinge 5 milhões de quilômetros quadrados. Se eu plotasse o mapa da Europa aqui, e aqui eu colocasse Espanha e Portugal, aqui ia chegar quase na Rússia, em termos de distância. Então é como se eu tivesse um grande sistema que interligasse toda a Europa, né? E é tudo operado por um único operador, o Operador Nacional do Sistema, visando a otimizar o uso de todos os recursos aqui para atender todas as cargas. Atende 99% do consumo de energia do Brasil, só os sistemas isolados aqui, algumas cidades aqui nesse meio que posso chamar de povoados, né, que não estão interligados. São 175 quilômetros de linha de transmissão, 186 megawatts de capacidade de produção, 83% de fontes renováveis. Quando eu comparo com os Estados Unidos, Europa, própria Ásia, isso aqui é imbatível. E as coisas que vocês devem estar acompanhando na imprensa, né? Ontem saiu uma notícia que a Alemanha, que investiu pesadamente em energias renováveis, principalmente solar, né? Começou, e eólica, ou seja, dos ventos, começou a desmontar um parque eólico para poder voltar a crescer uma mina de carvão, porque precisa. A guerra na Ucrânia e a Rússia, inviabilizando as exportações de gás e as relações lá no continente europeu, forçando os países europeus a darem marcha ré nesse movimento em direção a energias renováveis. Nós não, nós já temos 83% de fontes renováveis. Dezenas de concessionárias de transmissão, operação centralizada pelo Operador Nacional do Sistema, a busca do menor custo global, como eu disse, a preocupação é, tem o vento aqui, vou explorar ao máximo. Qual é o custo do vento? Quanto a gente paga pelo vento? Zero. Qual é o custo do sol batendo na placa solar? Zero. É só um investimento da usina solar, da placa solar, da pá, do gerador eólico, né? E o custo da água para as hidrelétricas, quando eu tenho água em abundância, também é zero. E qual é o sinal que eu tenho água em abundância? Quando as usinas estão vertendo água, jogando água fora, que é o que está acontecendo hoje nas usinas do norte. Segurança operativa no curto e longo prazo, essa é a meta, né? Eu tenho que atender toda a carga com segurança o tempo todo. A expansão dos últimos anos desse sistema que a gente acabou de ver tem sido muito por usinas de fontes renováveis não despacháveis. A gente já vai, não se preocupem com essa terminologia, não despacháveis. Eu não controlo o sol, não é? Ora eu tenho sol, ora eu não tenho sol. Passou uma nuvem, já se foi. Quem aqui tem painel solar em casa? Vocês devem perceber no aplicativozinho lá do celular. Dia nublado não vai produzir nada, ou quase nada, não é isso? É assim também nas usinas solares grandes que a gente tem espalhadas aí pelo Brasil, não é só no nosso telhado. Não tem como controlar o sol. Tem sol, gera muito. Passou uma nuvem, vai a zero. Sai a nuvem, vai de novo. Você imagina o operador sentado numa sala de controle lá em Brasília, que é a sala de controle central de tudo isso, tendo que estar de olho numa tela. Eu acho que não é bem assim, mas eu vou exagerar para a gente entender. Ele está sentado lá olhando numa tela. Opa, as solares estão gerando. Está tranquilo, não precisa despachar nem térmica, né, a gás, a óleo, não precisa despachar. E muito menos as hidrelétricas. Beleza, está tranquilo aí, viu, Itaipu? Beleza, tranquilo. Opa, sumiu o sol. Itaipu, manda mais 1000 megawatts. É mais ou menos assim o dia inteiro, não é? E eu vou mostrar com dados isso. Mas a expansão, até por uma questão ambiental e de custo, porque baixou muito o custo de painéis solares e de usinas eólicas nos últimos tempos, tem se dado em cima dessas duas fontes. Quando eu olho a solar, vejam o que está acontecendo. 2016 é praticamente zero. E aqui eu vejo um crescimento exponencial e acelerando.
Então, eu já estou aqui na casa dos 10 mil megawatts de energia solar instalada no sistema. Esses 10 mil são essas que eu chamei de usinas, solar centralizada, que é isso aqui, ó. Quando a gente está, às vezes, passando pela estrada, aqui no Paraná, aqui perto tem uma. Você passa ali acho que é Santa Teresa, mais ou menos. Não, é entrando em Santa Teresa ali, quando você vai para Capanema. Você passa numa dessa aqui, menor que isso, mas você passa. E quando você vai para o Nordeste, que é onde tem muito sol, isso aqui vai sendo uma constante. Você começa a ver muito painel solar junto, é centralizada, já está em 10 mil megawatts. Itaipu tem 14 mil megawatts instalado. E eu já tenho 14 mil megawatts instalado de solar centralizada. Se eu considerar os nossos telhados, os nossos telhados do nosso comércio, da nossa casa, da nossa pequena indústria, não entra nessa conta. Já está em 14 mil também. Então, eu já tenho 14 mil megawatts instalados nos nossos telhados aí, juntos 24 mil megawatts. Vai chegar em 2026, pelas projeções, a um crescimento de 36% em relação a 2022. Né? A eólica, vocês vejam também, vem crescendo e começando a acelerar nos últimos anos. E isso está trazendo reflexos na operação. Olha só, a eólica já vai somar 28 mil em 2026. Ela já está hoje aí na casa de 22 mil. Então é muita energia sobre a qual não tenho controle. Eu não tenho controle quando o sol vai incidir, não tenho controle quando o vento vai soprar. Tem vento, a eólica gera. Não tem vento, ela sai. Alguém tem que entrar nesse lugar. Se eu vou caminhando para essas expansões deste tamanho aqui, alguém tem que garantir esse sistema. Essa é a capacidade instalada no Brasil hoje por fonte. A hidrelétrica tem uma representatividade ainda de 55%. Dentro desses 55% está a metade brasileira de Itaipu, aspas na metade brasileira por causa do condomínio, mas considero metade, 7 mil, dá quase 4%, mas esses 4% estão dentro dos 55%. Né? E veja o tamanho dessas novas fontes já. A eólica, 22, quase 23 mil, já é 12% da nossa matriz elétrica, e a solar centralizada aqui já está em 3,5%. Isso em termos de capacidade instalada. Hidrelétrica é renovável, solar é renovável, eólica é renovável, biomassa já está com 9%, é renovável. As outras não são renováveis. Né? Então, 83% de energia renovável instalada na nossa matriz. A produção dessa matriz que eu acabei de mostrar, em termos de energia elétrica, lá era a capacidade de produzir, aqui é o que foi realmente produzido, em 2021 fechou dessa forma. As hidrelétricas responderam por 46%, crise hídrica, respondeu por menos do que ela tem de instalado, e Itaipu supriu ao Brasil quase 8%, né, dessa parte hidrelétrica aqui, quase 8% da necessidade do Brasil, incluídos nos 46% de hidrelétrica. A produção da solar foi de 2,6%, da eólica 11%. Olha que interessante, eu tenho 12% instalado, 11% de geração, 3,5% instalado, 2,6% de geração. Então está ali, para e passo, tirando um pouquinho daqui, porque não tinha aqui a complementaridade que eu vinha falando. Tá? E vamos ver então como é que fica esse mix das novas fontes renováveis, eólica e solar, com as hidrelétricas e qual o papel novo das hidrelétricas. Como eu disse, né, assim como a força das águas, as fontes solar e eólica agregam energia ao sistema. Quando tem sol, quando tem vento, quando tem água. Só que uma hidrelétrica, eu consigo controlar a quantidade de água que passa pela turbina, portanto eu consigo controlar a quantidade de energia que eu gero. A água que está no reservatório
eu consigo controlar quanto dela vai passar pela turbina. Já numa usina de vento, eu não consigo controlar quanto de vento vai passar pela pá da turbina. E numa usina de sol, eu não consigo controlar quanto de sol está incidindo na placa de produção. Portanto, essas fontes não dão segurança energética. Agora que elas já têm uma quantidade importante na matriz, nós estamos nos dando conta disso. Se perguntaram, mas vocês não sabiam disso? Sim, né? Os técnicos do setor sempre souberam disso, mas não era algo que estava tão sobre a mesa igual está hoje em dia. O nosso parque hidrelétrico tem dado essa segurança para que essas usinas, quando elas não estão presentes, a gente tenha energia elétrica nas nossas casas, nos nossos comércios, nas nossas indústrias. Para exemplificar isso, eu trago aqui como foi a geração e o suprimento no Sistema Interligado Nacional no dia 14 de agosto de 2022. Essa é a curva de carga do sistema. Está aqui. Carga do Sistema Interconectado Nacional Brasileiro, né? Durante todas as horas do dia 14 de agosto. Vocês vejam que interessante. Lá, 1h da manhã, ela tinha uma carga mais ou menos alta. Depois, quando o sol nasce, mais ou menos aqui, a carga cai. A vida inteira, a gente entende o seguinte: o sol nasce, as pessoas acordam, começam a usar seus utensílios em casa, vão tomar um banho para sair, né? E a carga sobe. Só que hoje em dia, o operador está lá sentado na sala, raiou o sol, a carga cai. 14.000 megawatts instalados nos nossos telhados de placas solares. Então, junto com a gente acordando e começando a usar energia elétrica, os nossos telhados também começam a produzir energia elétrica, as usinas centralizadas começam a produzir e a carga some. Isso é um desafio de engenharia diário, hoje em dia. E permanece baixa o dia inteiro. Chega na parte da tarde, ela cai mais um pouco. Porque é a hora que você tem aquela maior potência solar incidindo nos telhados, né? De repente, às 5 da tarde, o sol some. E daí a carga aparece numa rampa quase vertical. Aqui está em valores reais, né? Então ela não está tão assintosa igual normalmente a gente vê por aí. Mas vocês vejam, o dia todo, solar e eólica gerando. Quando chega às 5 da tarde, alguém tem que entrar no lugar. Quem que vai entrar no lugar? Aquelas que são controláveis. As usinas hidrelétricas e as usinas térmicas. Como eu disse, usina hidrelétrica, a água, o valor é zero quando eu tenho muita água. Esse ano de 2022, estou tendo muita água. Se eu der uma olhada aqui, plotei aqui o que foi a geração de Itaipu para o Brasil nesse dia. Aqui está em valores de 10.000 megawatts, porque é a carga do Brasil todo. E aí a de Itaipu está plotada aqui em valores de 1.000 megawatts, porque é menor, né? Mas num outro eixo, porque senão isso aqui ia ficar escondido, esse efeito. Então vejam, segue a curva de carga, dá o que a carga pede, mas na hora que as solares entram, ela sai para dar espaço para a energia solar, que é mais barata e tem que ser aproveitada. Depois segue baixa, mas quando a solar sai, ela tem que subir muito rapidamente para suprir essa necessidade. E aí, já não estou mais falando de 7%, 8% do Brasil. Estou falando de 33% na hora que mais precisa. Uma usina hidrelétrica, 33% da necessidade nacional às 17 horas do dia 14 de agosto. E tem sido assim todos os dias. A importância da hidroeletricidade para garantir que as outras fontes renováveis e, portanto, mais ambientalmente corretas, baratas, porque o preço do vento e o preço do sol é zero, possam operar e a gente possa se beneficiar de tudo. Então, em média, das 14 às 19 foi 14%, mas na ponta, na hora que mais precisou, 1/3.
Aqui outra forma de ver, aqui foi outro dia, né? Nesse dia, não sei se vai aparecer que dia foi aqui. Isso, 6/10, está aqui. Nesse dia aconteceu o seguinte fenômeno. O que está aqui pontilhado é o programado de produzir nas eólicas nesse dia. Então, todas elas, olha, se fez lá uma expectativa de vento. Vai gerar isso aqui com vento. Na hora do vamos ver, foi isso aqui que gerou. Em todas as horas mais abaixo. Se não tem vento e o sol não posso controlar, a hidrelétrica tem que entrar. E aqui, a linha tracejada é o que estava programado para gerar nesse dia, e a linha contínua foi o que realmente foi gerado. Então, veja, aqui para baixo, a realidade aqui completa com o que precisa, dando garantia para o sistema, para que ninguém em suas casas sinta esse problema, e garantindo com um preço baixo de uma usina hidrelétrica, preço baixo do megawatt-hora gerado quando tem água, né? Então, de novo, a hidrelétrica segue o perfil de carga, mais baixo durante o dia, mais alto durante a noite. As renováveis intermitentes, funcionando abaixo do programa, a hidrelétrica vai ter que funcionar acima. Aqui estão os desvios para baixo da eólica nesse dia, e a cada hora o que foram os desvios para cima. E a hidrelétrica atende o aumento da carga no momento que a carga precisa, mais a redução das renováveis, porque não houve o vento que se esperava ter. E o atendimento na necessidade em tempo real é o momento que você realmente precisa daquilo, torna ainda mais relevante o papel das hidrelétricas para poder fazer frente a essas variações da frustração de geração e do aumento da carga. Aqui uma outra forma de ver, né? Igualzinho os nossos telhados, está aqui a geração solar de alguns dias, das usinas solares centralizadas. Então, hora eu tenho zero, nada, hora eu tenho o meu pico aqui. Então, para quem tem, né, olha lá no aplicativo, é isso aqui que você vê todo dia. Aqui estão a geração das eólicas do sul. O nosso parque eólico no sul ainda não é do tamanho do parque eólico do Nordeste, que está aqui em cima, mas vocês vejam, nenhuma delas se parece com aquele perfil de carga que a gente viu no gráfico anterior. Elas geram o que elas têm para gerar, elas não seguem a carga. Mesma coisa as eólicas do Nordeste. E a variação é tal que, além de ser diária, ela veio caindo ao longo desses dias aqui. Quem é que tinha que entrar? E observem a complementaridade. A hora que eu não tenho aqui, eu tenho que entrar com hidrelétrica. Não tenho aqui, tenho que entrar com hidrelétrica. Porque esse pico de solar, ó, ele não coincide com a necessidade da carga. Eu tenho vento e sol, e a hora que afunda tudo, já não tenho mais sol, tenho que entrar com hidrelétrica. A complementaridade das fontes. O mesmo gráfico, agora um pouquinho menos poluído. Se eu particularizar para este dia aqui, para dar uma olhada, essa foi a curva de geração de Itaipu nesse dia ao longo de todas as horas do dia. Na madrugada eu estava gerando aqui às 4 horas da manhã 3.800 megawatts e aqui eu tive que entrar com 8.000 megawatts. Dessa hora, que é o início da rampa, ali às 4 da tarde, mais 2 da tarde, mais ou menos, quando começa a cair a produção de solar, até o pico, 3.500 megawatts a mais, 80% mais de geração. E do momento de menor geração, que foi às 4 da manhã, 109% de geração. Usina térmica não te dá isso, nessa velocidade, que você consegue fazer essa variação com essa rapidez. Só se for térmica ciclo combinado, que já está com a caldeira quente, gerando energia, por exemplo, para outro processo industrial. Aí consegue, senão tem que ser hidrelétrica. Porque hidrelétrica está lá, a máquina parada, é só abrir a turbina que ela começa a gerar energia. Coisa de 15 minutos você coloca uma máquina de 700 megawatts no sistema. Então, o novo papel das hidrelétricas, que antes geravam energia constantemente na base, em todas as horas, hoje é
dar segurança para as novas fontes. Ter flexibilidade operativa, essa coisa de você iniciar o dia, a usina tem 20 unidades geradoras, começa o dia, estou com 8 gerando, né? 12 paradas, e termina o dia com as 20 gerando, igual foi aquele dia que a eólica não gerou, só usina hidrelétrica consegue suprir. Grandes hidrelétricas são as principais responsáveis por manter o equilíbrio entre oferta e demanda. A carga pede, solar e eólica não consegue dar naquele momento, a hidrelétrica consegue. E os serviços adicionais que elas conseguem fornecer. Capacidade de armazenamento. Se eu estou gerando com vento e com sol, eu não preciso gerar com água. Então eu guardo a água no reservatório. Então é como se fosse uma bateria. Hoje nós não temos baterias grandes o suficiente no sistema, no futuro provavelmente vamos ter, para eu poder gerar com essas fontes intermitentes e armazenar a energia dessas fontes intermitentes em baterias quando eu não preciso. Hoje, as baterias são os reservatórios das hidrelétricas. O atendimento às variações de carga. Posso ter uma situação em que a carga sobe de repente, foi o que aconteceu num dos dias que eu apresentei, a hidrelétrica consegue colocar. Compensação imediata de falhas, imaginem o seguinte, está tudo bem no dia, uma usina inteira de Angra sai do sistema, 1000 megawatts-hora fora. Só uma usina hidrelétrica grande consegue suprir isso no momento que a coisa acontece. Se não suprir na hora que a falha acontece, blackout. Reservas operativas e regulação de reativos. Isso aqui já é bem mais técnico. São condições que as usinas, sejam elas quais forem, têm que aportar para poder funcionar no sistema interconectado. Dando uma olhada agora no estado do Paraná, esse é o tamanho do estado do Paraná em termos de empreendimentos. 257 empreendimentos divididos nas suas categorias. Pequenas centrais hidrelétricas, aqui são as pequenas mesmo, né? Eu tenho 72, 53% da potência instalada do Paraná está aqui. Centrais hidrelétricas, 86%, principalmente as do Rio Iguaçu. Centrais térmicas, 10%. Pequenas centrais hidrelétricas, 2%. E eólica, só 0,01%, 2.500 kW instalados. Mas é um estado... A Itaipu está no Paraná, né, e está contada aqui dentro com a metade da sua potência instalada. Mas a água que alimenta o reservatório da Itaipu, na sua grande maioria, vem do estado de São Paulo. Mas a Itaipu está no Paraná. Então, é um estado que tem 10.000 megawatts instalados, além dos 7.000 megawatts brasileiros, entre aspas, da Itaipu. A principal fonte também é hidrelétrica, com 89%, né? Ou seja, renovável, e ainda que tenha um potencial de eólica, solar, melhor do que outros estados brasileiros, ainda é mais eficiente explorar o que você já tem aqui, né? E explorar essas instalações em outros pontos. O sistema interligado permite que essa troca seja feita com benefícios mútuos e sustentáveis. É um estado que, além de ser autossuficiente de energia, ainda é exportador. Vejam aqui, isso aqui é o consumo de eletricidade do Paraná, mas essa aqui é a produção de eletricidade do Paraná. Mesmo em 2020 e 2021, quando passamos pela crise hídrica, a produção de energia do estado do Paraná foi 2 vezes o seu consumo, né? Está até erradinho aqui, faltou dizer que é 2 a 3 vezes menor do que a sua produção, né? Então, um estado que, além de conseguir se suprir com 90% de energia renovável, ainda é exportador de energia para o resto do Brasil. E algumas considerações finais. Itaipu é um ativo que hoje dá segurança energética, podendo evoluir para adaptar em relação ao seu propósito. Nasceu como uma usina que o Brasil não precisava em termos de potência instalada. Lá em 1960, como eu falei lá no começo, 12.000 megawatts era a capacidade do Brasil. É o que ele tinha instalado. E era o que Itaipu ia ser no futuro. Hoje, ela é 7% do Brasil, mas em alguns momentos ela responde por 1/3 da necessidade, justamente quando se precisa,
O sistema interconectado, por causa da quantidade de linhas de transmissão, da forma como a gente opera, é um vetor de segurança do atendimento e da quantidade de energia. Se o Estado do Paraná, com tudo aquilo de energia que produz, fosse isolado, a gente estava tranquilo aqui. Mas a gente ia fazer o quê com o nosso excedente? Né? E os estados que não são autossuficientes, de onde viria essa energia? A forte presença de hidrelétricas é um garantidor do futuro, porque, como a gente viu, o sistema está se expandindo em termos de eólica e solar, que não conseguem garantir a segurança do sistema. E aí que onde a gente vê o grande papel aí das hidrelétricas, né? E o Estado do Paraná é privilegiado energeticamente. Hoje tem a segurança das hidrelétricas, de energia elétrica, por diversos anos, dado o seu potencial e localização. Era isso que eu queria apresentar para trocar aqui com vocês. Agradeço a atenção. Dando sequência, convidamos neste momento Luiz Fernando Leone Viana, vice-presidente institucional e regulatório do Grupo Delta Energia. O executivo foi CEO da Delta Energia e presidente da Delta Geração, ambas pertencentes ao Grupo Delta Energia. Além disso, já ocupou o cargo de diretor-geral da Itaipu Binacional nos anos de 2017 e 2018 e de presidente da Companhia Paranaense de Energia, Copel Holding, de 2015 a 2017. Formado em Administração de Empresas e Engenharia Elétrica pela UFPR, respectivamente em 1974 e 1978. É referência no setor elétrico, sobretudo em geração de energia e tendências e perspectiva do mercado livre. Com vocês, Luiz Fernando Leone Viana. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Satisfação está muito grande estar aqui. Meu colega Davi Krug, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar, e também estar nessa região. Meu pai foi, na época de construção do Itaipu, o pai foi prefeito de Foz do Iguaçu. Então, durante 10 anos, a gente novo acompanhou a construção desse empreendimento, que realmente é uma obra mundialmente reconhecida pela sua engenharia, pelo seu expertise, até hoje, né? É uma obra que começou lá na década de 70 e que é uma obra até hoje, é uma referência. Outras obras vieram na China, mas Itaipu é uma grande referência aí. A gente vai falar um pouco, muitas coisas que eu vou falar, o Davi já falou, e vai simplificar um pouco a nossa fala, mas eu queria a apresentação. Queria botar uns 2 slides aí do nosso grupo, o Grupo Delta. O Grupo Delta, ele teve a oportunidade de participar, né, quando o primeiro consumidor livre surgiu, né, que foi a empresa Carbocloro. O Grupo Delta, uma das empresas do Grupo Delta, que foi a Timos, deu assessoria a esse grupo, e quem forneceu a energia foi a Copel. Nós também tivemos a oportunidade de estruturar um fundo de investimento voltado à energia elétrica. Então, esse fundo foi um sucesso, foi onde eu entrei na Delta, foi nesse fundo, e hoje temos outros fundos administrados que lidam com energia elétrica. Em 2019, né, a gente já tinha essa expectativa do mercado de gás, do crescimento do mercado de gás e do barateamento do gás, que infelizmente ainda não aconteceu, e nós fizemos uma aquisição que foi a usina Willa Jona. A usina Willa Jona é uma usina que era da Engie, estava parada há uns 3 anos, nós adquirimos
E foi uma usina que foi uma surpresa muito grata, né? Nós tivemos que fazer reformas para botar em operação, mas no ano passado, com a crise hídrica, ela gerou muito, gerou bastante, são 190 megawatts, e ajudou o país na crise que houve do ano passado. Em 2020, nós criamos a Delta Digital, nós começamos a entrar no mercado de varejo, e esse ano nós tivemos a oportunidade de dar início a uma empresa chamada Luz, é uma empresa 100% digital, é uma empresa que hoje opera com GD, ela vai operar assim que o mercado abrir com o Mercado Livre, mas é uma empresa, é o seguinte, você tem a sua conta de luz, você fotografa com o celular, o sistema digitaliza a tua conta de luz e fala quanto você pode economizar se você for para o Mercado Livre através da GD. E normalmente você economiza, né? Você, quando vai para o Mercado Livre, quando você vai para a GD, você tem condições de reduzir em 10% ou mais a tua conta de energia. E com essa usina William Jonas, nós vencemos um leilão de capacidade, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e vamos começar a fornecer energia num contrato de 15 anos, a partir de 1º de julho de 2026. Então, é uma empresa que já está há 20 anos atuando no setor elétrico, sempre o ponto forte foi comercialização, né? É o nosso main business, é o nosso negócio principal. Mas a gente é uma empresa que possui muita solidez, é uma empresa que não trabalha com capital de terceiro, só trabalha com capital próprio, pelo menos até hoje, não quer dizer que não venha a fazer isso também. Nós temos um portfólio exclusivo, nós não atuamos só na comercialização, nós temos geração, nós temos biodiesel, temos 2 fábricas de biodiesel no Mato Grosso do Sul, temos a geração, né, com a usina William Jonas, então temos um portfólio bastante completo. E temos uma equipe de profissionais que a gente tenta manter bastante de excelência. Esse é um setor de energia bastante demandado, é muito difícil você manter uma equipe, mas a gente tem conseguido fazer isso. Então, como já falei, tem a comercializadora, nós somos uma das maiores comercializadoras do país, né? São 5.000 megawatts, em média, comercializado todo ano. A questão dos fundos de investimento, que eu já falei, as fábricas de biodiesel, nós somos o 5º maior produtor de biodiesel do Brasil, e a questão da geração. Além da usina William Jonas, que é a nossa usina termoelétrica a gás, aliás, é bicombustível, ela funciona a gás e diesel, nós estamos iniciando justamente para suprir a nossa necessidade de mercado de varejo, nós estamos começando com geração distribuída, estamos começando com usinas fotovoltaicas. Estamos já com diversos projetos e ela é muito regionalizada, né? Hoje nós estamos com projetos na área da CPFL e também com projetos na área da SEB, em Brasília. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o nosso sistema, né? Como é que funciona. Vamos entrar no setor aí, né? Isso aí, vamos começar lá na década de 90, foi quando começou as grandes mudanças do setor. Antigamente você tinha as empresas verticalizadas, a Copel era verticalizada. Ela gerava, transmitia, distribuía e comercializava. Aliás, comercializava não, porque naquela época ainda não existia a comercialização. Já na época de 90 começou a haver a desverticalização. Então as atividades de geração ficavam separadas da distribuição. Então isso foi evoluindo a um ponto que hoje, por exemplo, a Copel distribuição ela não pode comprar energia da Copel geração. Isso é um negócio proibido de fazer isso aí, o que se chama no mercado de self-dealing. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por quê? Justamente para existir a questão da competição. Então, a Copel Distribuição ela vai comprar energia de quem vender mais barato para ela. A questão do acesso livre às redes, né? Quem lida com o GD sabe que as empresas de distribuição elas são obrigadas a permitir o acesso à sua rede. Às vezes, em algumas distribuidoras, isso não é tão fácil assim,
mas a regra é essa. Surgiu também a ANEEL. A ANEEL veio substituir o DENAI, que era o Departamento, né, de Água e Energia Elétrica. Então surgiu a ANEEL. Surgiu também o Operador Nacional do Sistema, o Krug falou bastante. Antigamente a operação do sistema era feita pelo GCOI. Basicamente isso ficava embaixo da Eletrobras, né, que hoje mudou muito, a Eletrobras nem é mais uma estatal. Então, hoje, já na década de 90, surgiu o Operador Nacional do Sistema e começou a privatização. A privatização, na época, começou com as distribuidoras. Depois, na época de 2004, né, através de uma medida provisória que foi em 2003, a medida provisória 144, veio o chamado novo modelo do setor elétrico, que, de certa forma, é o que nós temos até hoje, com algumas mudanças, mas é o que nós temos até hoje. Então, surgiram os contratos de longo prazo das distribuidoras. Então, o que eu falei, a Copel, como é que funciona? As distribuidoras falam para a ANEEL quanto é que eles precisam de carga, qual que é a projeção de carga que elas precisam. E as geradoras oferecem geração para suprir essa carga. Então, hoje, a Copel, né, que eu estou usando como exemplo, pode comprar energia de qualquer geradora do país, inclusive da própria Copel Geração, mas através de leilões. Esse foi o modelo, são contratos de longo prazo, contratos que chegam a 30 anos. Com grandes hidrelétricas foram firmados contratos de 30 anos. A questão das concessões, que era um assunto que era tratado a nível de ANEEL, passou para o MME. Foram criados 2 mercados, aí surgiu realmente o Mercado Livre, em 2004, 2 ambientes de contratação, o ACR, o ambiente de contratação regulado, e o ACL, o ambiente de contratação livre. E também houve a separação da energia, eles separaram em 2 energias, energia nova e energia existente. Então, quando surgiu esse modelo, a energia das usinas que já estavam em operação passou a se chamar energia existente. A energia de novas usinas passou a se chamar energia nova. Não só passou a ter uma denominação diferente, como o tratamento comercial era diferente. O preço de venda era diferente. As usinas existentes, já teoricamente amortizadas, vendia a sua energia em um teto de preço mais baixo do que a energia nova. Aí sempre tem aquele jeito brasileiro, surgiu, não, mas as usinas que estão em construção. Bom, as usinas que estão em construção, eles inventaram a tal da usina Botox. Que é uma usina que ela não é nova, mas também não é velha. Então, é aquela velhinha que fez o Botox e tal, então surgiu a tal da energia, que tinha um tratamento comercial igual ao da energia nova. Então, foi muito bom ter energia Botox, era bom para a empresa, para a geradora. Foi restaurado o planejamento, como eu falei, que a operação do sistema ficava embaixo da Eletrobras, através de um grupo chamado GCOI, Grupo Coordenador de Operação Interligada. Existia um outro grupo embaixo da Eletrobras, coordenado pela Eletrobras, com participação de todas as empresas do setor, que chamava-se GCPS, Grupo Coordenador do Planejamento, né, do Sistema. Isso tinha sido abandonado, então, em 2004, foi criada a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, é quem dá suporte ao Ministério de Minas e Energia para fazer o planejamento. Essa função tinha sido abandonada. E também a CCE. A CCE também ficava embaixo da Eletrobras, também ficava embaixo do GCOI, mas agora passou a ser uma empresa independente. Quando surgiu em 2004, chamava-se MAI, Mercado Atacadista de Energia, e depois passou, hoje em dia é a CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, as principais instituições do setor, tem o CNPE, que é o grande conselho que dá as diretrizes para todo o setor. Embaixo você tem o MME, o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia, ele tem o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico.
é o comitê que ele monitora como estão a construção das linhas de transmissão, como está a construção de novas usinas, e monitora também a carga para saber se as usinas estão dentro do cronograma, se estão atrasadas, com o que o operador vai poder contar de linha de transmissão. O CMSE faz esse assessoramento, a EPE, que eu já falei, e a ANEEL. Essa figura pode induzir que a ANEEL é subordinada ao IMME. Não é. A ANEEL ela é independente. Os diretores da ANEEL eles têm mandato, eles não podem ser trocados por exemplo, agora vai trocar o governo, o novo governo, seja lá quem for, acha que tem que trocar a diretoria da ANEEL. Não pode. Eles não têm esse poder. Aí o ONS, que eu já falei, e a CCE. Uma visão geral do mercado, né? Você tem, então, o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, o ONS, a EPE e o ONS, que lida com as transmissoras, né? A EPE, que apoia o governo no planejamento, e você tem dois ambientes que eu já falei, então, né? Que é onde é que está aqui? O mercado cativo, ambiente de contratação regulada, e o ambiente de contratação livre. Quem faz toda a contabilização dessas transações é a CCE. Então, a CCE faz a contabilização e depois a liquidação. Então, eu, gerador, recebo através da CCE após a liquidação. Não vou entrar nos detalhes, porque acho que não é importante. Esse aqui eu não preciso mostrar, né? Vocês já tiveram uma aula aqui do sistema interligado. O Krug, o mapinha é o mesmo, né? É um dos maiores sistemas interligados do mundo, muito bem operado e gerenciado pelo ONS. O sistema interligado, esse dado aqui é interessante, o Krug falou, mas são 98% do mercado do sistema é interligado. Só 2% lá na região norte, Boa Vista e algumas outras cidades pequenas que elas não estão no sistema interligado, mas breve também estarão. A questão da gestão, né? Como é que se faz a gestão da geração, transmissão e distribuição? O Krug também falou, são duas camadas. Você tem a camada da rede básica, que é 230 kV e acima, né? A extra e alta tensão, e tem abaixo do 230 kV, que é a atribuição das distribuidoras. Então, tudo que for distribuidoras é regulada pela ANEEL. A ANEEL ela regula tanto a qualidade, né, dessas linhas, como o preço. Então, qualquer investimento que a distribuidora faça nesse sistema 138 kV e abaixo, né, até as redes de distribuição que estão na rua, ela tem que justificar junto à ANEEL para incluir na tarifa. Já a linha de transmissão, não. A linha de transmissão, o que estiver na rede básica, a tarifa não é regulada, até porque ela tem uma receita que, quando a empresa constrói essa linha de transmissão, ela fala o seguinte: eu construo essa linha e eu quero uma RAP, uma receita anual permitida de X% ao ano, de X reais ao ano. Quem oferecer o menor valor, constrói. Então, a ANEEL regula somente a questão da qualidade. E a questão das geradoras é a mesma coisa, né? As geradoras também não são reguladas, elas vendem tanto em leilões para o mercado cativo, para o ambiente regulado, como vende para o mercado livre. Né? O que é vendido no leilão regulado é através de leilões, no mercado livre é negociação direta com os consumidores. Também vamos falar um pouco mais disso. Relações comerciais, já falamos aqui, né, no ambiente regulado, no ambiente livre. E a questão da comercialização de energia, já falamos das distribuidoras, dos geradores,
e já falamos das comercializadoras. As comercializadoras é algo relativamente novo, né? A Delta tem 20 anos, foi uma das primeiras comercializadoras. A primeira comercializadora do setor, ela foi da Copel, ela se chamava Tradner, que é aqui do Paraná, que depois, né, com mudança de governo, ela foi vendida e hoje é uma empresa privada. Foi a carta patente número 1 da ANEEL, foi o da Tradner. E a Delta foi uma das primeiras. Importante aqui, que eu queria mostrar para vocês, é isso aqui, a questão do mercado livre, né? Os consumidores cativos pagam tarifa para as distribuidoras. Os consumidores livres, eles não têm tarifa, eles têm preço. Eles negociam o preço ou diretamente com o gerador ou com o comercializador. E existem requisitos para você estar no mercado livre. No começo, você tinha que ter um consumo acima de 3 megawatts. Hoje caiu para 1, né, 1 mega, e a partir do ano que vem vai para meio mega. Então, essas exigências estão caindo. Existe uma lei que está tramitando que, se aprovada, e talvez agora esse ano ainda, em 2026, nós todos poderemos ser consumidores livres e escolher o nosso fornecedor de energia. Esses livres especiais, né, são consumidores. Você poderia, quando era 3 mil megawatts, né, 3 gigawatts, quando era 3 gigawatts, se você tivesse um fornecedor que fosse de energia renovável, PCH, eólica e tal, você poderia ter uma carga menor, poderia ter uma carga de meio gigawatt. Então, já falei bastante aqui, né, do ambiente de mercado regulado, né, que hoje 70% do mercado ainda é regulado, 30% já está no mercado livre, e esses consumidores aqui, eles compram de quem? Ou de autoprodução, né? Ou eles têm a sua própria geração, ou eles compram diretamente do gerador, ou eles compram de traders, de comercializadoras. Esses números são interessantes, né? Nós temos aqui, está um pouco embolado, mas agente de geração. Nós temos 2.380 agentes de geração, entre geradores públicos, aí está incluído, por exemplo, Itaipu, produtores independentes, autoprodutores e produtores independentes de solar, eólica. Total, hoje, são 2.380. Nós temos 105 distribuidoras no país, 469 comercializadores. Esse número é o número de comercializadores mais ativos mesmo, que pertence à Abracel, que é a Associação dos Comercializadores. Você tem pouco mais de uma centena. Mas é um número bastante significativo. Nós temos, no país, 89 milhões de consumidores. Então, vocês imaginem esse mercado, né? Estima-se que, com a abertura do mercado, 40% vá para o mercado livre. Então, você imagina o tamanho desse mercado e a disputa que vai existir por esses consumidores. 40% de 89 milhões é um número bastante grande, né? A outra questão da geração distribuída, né? Hoje nós temos 1 milhão, é um número bastante significativo. E hoje já existem, em termos de número de consumidores, nós temos 10.152 consumidores. O Ministério de Minas e Energia, recentemente, porque essa abertura do mercado ela pode ser feita infralegal, e o Ministério soltou uma portaria abrindo toda a alta tensão para o mercado livre. E com isso nós teremos, né, mais de 100 mil consumidores indo para o mercado livre, independente da lei que tramita no Congresso. Então, qual que é o novo foco comercial? São esses consumidores, né? Por quê? O que se procura? Evidentemente, se procura redução de custo.
tanto no Mercado Livre como na GD, que é o foco desse evento, o que se procura é redução de custo. Então, o que grandes mudanças vão acontecer para frente, né? Vai haver uma competição do varejo junto a essas fontes, né? Então, dos REDs, né? As fontes energéticas distribuídas. Vai haver uma grande competição. E o futuro indica que isso vai mudar muito. Já temos em alguns países, na Califórnia, o chamado consumidor off-grid. É o consumidor que ele não quis mais estar embaixo de uma concessionária e, que nem disse o Krug, com o desenvolvimento das baterias, ele fica autossuficiente. Ele tem sua geração solar, tem seu banco de bateria para gerar à noite. Então, num futuro, que não é muito próximo, o negócio de distribuição ele vai ter que ser repensado. O negócio, mesmo grandes geradores, vai ter que ser repensado. Mas isso não é para hoje nem para amanhã. Esse é um futuro bastante distante. Itaipu pode ficar tranquila por muitos anos, porque ainda vai poder gerar bastante energia. Mas o crescimento, né? O Krug mostrou alguns números, aqui eu tenho números gerais, né? O crescimento do Mercado Livre, ele tem sido significativo, né? Veja, em 2026, 45% do mercado vai ser livre. E o crescimento da GD também. Aqui nós temos em gigawatts, nós estamos em 2023 com 15 gigawatts de GD. Essa curva eu acho que é uma curva que interessa bastante aqui nesse fórum, né? Que é a questão do custo dos equipamentos. Houve uma queda muito grande, né? Por exemplo, preço das turbinas eólicas. Houve uma queda média de 40%. Né? Agora, olha o período lá. Né? O período foi de março de 95 a setembro de 2019, uma queda de 46%. Já a solar, num período muito menor, né? Que foi de março de 16 a janeiro de 21, caiu os mesmos 46%. O preço dos equipamentos está ladeira abaixo, principalmente com a entrada dos chineses desses mercados, tanto de eólica como de solar. Aqui, né, eu quero mostrar com esse desenho aqui a questão da expansão do sistema interligado e a participação do Mercado Livre nessa expansão. Aquele modelo que foi feito lá em 2004, com contratos de longo prazo, ele está se mostrando que não funciona mais. Né? Nós tivemos recentemente aí um leilão, né, para as distribuidoras e a oferta foi grande, mas a compra pelas distribuidoras foi mínima. Por quê? O Krug falou nisso. Aparentemente, a carga não sobe mais. A carga não sobe mais, a economia cresce. Como é que é isso? Não, a carga não sobe mais porque a GD, a solar, está subindo. Então, aparentemente, o que aparece para distribuidoras, né, eu tenho, por exemplo, o solar na minha casa, o que aparece é o líquido. O que eu pago de energia é o que eu consumi menos o que eu produzi. Então, existe um mascaramento do crescimento da energia pela solar. Que basicamente é o que está nos nossos telhados, né, solar. Agora, a questão da segurança do sistema, né? Essa é uma questão muito importante aqui, porque o Krug mostrou muito bem a importância das usinas hidrelétricas para a segurança do sistema. Isso é fácil de entender, né? A gente tem o nosso sistema de transmissão, né? Nós temos as nossas renováveis aqui, 83% da nossa matriz, né? Nós temos nossa carga, que, com o crescimento, né, anual que tem. Temos as hidrelétricas, que é hoje a principal tecnologia, né, no meio de geração. É o que tem feito esse buffer, tem feito essa bateria, né? E tem um problema com as hidrelétricas.
né? Porque as hidrelétricas, hoje no nosso país, elas têm uma restrição muito grande para a construção de novas hidrelétricas, para a sua expansão, por motivos ambientais. Se a gente for olhar as últimas usinas construídas, lá no Rio Madeira, Santo Antônio, né, e Geral, são usinas a fio d'água, usinas, inclusive, de baixa queda, não tem acumulação, não fornece essa bateria que o sistema precisa. Se você for olhar Belo Monte também é uma usina que o projeto inicial teria um grande reservatório, mas por questões ambientais esse reservatório foi praticamente eliminado. Então, é uma usina que tem o que nós chamamos no setor um fator de carga muito baixo. O fator de carga de Belo Monte é 40%. O que significa que eu tenho uma usina que tem 11 mil e não sei quantos megawatts, mas só que a geração média dela é 40% disso, porque tem meses que Belo Monte praticamente para, né? Conforme o período de chuva da região norte. Então, nós precisamos de acrescentar alguma segurança no sistema, e aí entram as térmicas. Não se espera para o futuro construção de grandes hidrelétricas mais no país. Pode ser que mude isso, né? Tem um projeto Tapajós, é um grande projeto, mas as restrições hoje... E quando eu falo ambientais, é socioambientais, né? Porque daí tem questões indígenas, tem questões de comunidades, é muito difícil acontecer. Então, a solução realmente são as térmicas. Se a gente olhar a hidrologia, e de certa forma o Krug mostrou isso com a produção de Itaipu em 2021, nós tivemos, em termos de hidrologia, um dos piores anos, né, desde que se começou a controlar essa série histórica. Então, a hidrologia de 2021, aqui está muito pequena, né, foi muito ruim. E, com isso, no ano passado, 2021, hoje houve uma necessidade. É lógico que quando o Itaipu reduziu, né, de 100 para 60%, né, de 100% para 60% a sua geração durante o ano, alguém teve que suprir essa geração. Aí desencalhou-se tudo que a termoelétrica que tinha no país o ano passado, e a nossa termoelétrica, por exemplo, gerou bastante. É uma termoelétrica merchant. A termoelétrica merchant é uma termoelétrica que não tem contrato, né? Eu falei que a gente ganhou um leilão, mas é lá para 2026. Então, o ano passado ela gerou sem contrato, porque houve necessidade, e esse ano ela está parada. Então, essas são as termoelétricas merchant. Elas entram quando necessário, até porque o custo é mais alto, né? Então, não quero repetir muito, o Krug falou sobre a questão da intermitência, né, das eólicas, falou também, então, esse exemplo aqui é interessante, né? Você veja que no período de 27 de maio de 2020, 21 de junho do mesmo ano, houve uma diferença, a menor geração, né, das eólicas, da média das eólicas, menor geração, 85 megawatts. Aí, pouco tempo depois, um aumento de 10 giga. Né? Poucos dias depois, em 11 de junho, cresceu a geração de uma forma exponencial aqui. Então, isso aí mostra bastante a intermitência das eólicas, né? Aí vem a questão seguinte, eu preciso de confiabilidade para o sistema. Quem é que paga? A teoria é simples, paga quem usa. Então, o governo entendeu que todos os consumidores, sejam eles cativos ou livres, têm que pagar pela segurança do sistema. Então, surgiu, né, o tal do mercado de capacidade. O mercado de capacidade ele é muito simples, são usinas que elas geram quando necessário, só que elas não podem ser aquelas usinas merchant que eu falei, porque elas têm que ter uma renda fixa para se manter.
Então, elas têm uma receita fixa, essas usinas, que geram por capacidade, e quando é necessário gerar, daí, quando vão usar o combustível, que é caro, elas têm uma segunda receita. Esse é o mercado de capacidade. E esse mercado de capacidade, né, ele é a realidade recente do país, com a Lei 10.420, o ano passado, que criou esse mercado de capacidade, criou essa reserva de capacidade. Essa Lei 10.843 aqui, essa é a lei de privatização da Eletrobras. Nessa lei foi acrescentado, alguns chamam isso de jabuti, né, que o governo devia contratar 8 gigas de térmica até 2030, com fator de capacidade de 70%. Mas foi mais um incentivo também à geração térmica. E, como eu falei também, né, toda essa questão legal ela é regulada depois pelo Ministério de Minas e Energia, através, ou pela presidência através de decreto, Ministério de Minas e Energia através de portaria e a ANEEL, né, através de resoluções. A solução do mercado de capacidade, né, se a gente olhar aqui, né, você tem a questão da energia, ela é muito bem atendida, né, pelo parque gerador que está aí, pelas usinas hidrelétricas, termoelétricas, mas você precisa mais que isso. Então, aqui entra a capacidade. A capacidade ela vai acrescentar ao sistema confiabilidade. Esse é o principal, né? E o atendimento da curva de carga, por exemplo. Muitas vezes você chega na hora que a curva de carga exige uma geração maior e você está com todos os seus recursos hídricos esgotados. Como é que você vai suprir essa ponta de carga? E nós tivemos situações assim, o ano passado, várias. Você vai suprir com usinas térmicas. E a questão da confiabilidade, tanto na parte de adequação como na parte de segurança, né? Como o Krug falou, as usinas eólicas e as usinas fotovoltaicas, elas não são despacháveis, elas não são controladas, elas geram. Alguém tem que tapar os buracos aí que elas criam. Então, quem é que faz isso? E elas não têm alguns requisitos importantes, né? Elas não têm inércia, que uma usina hidro, né, que nem Itaipu tem, muita inércia. Elas não fazem controle de tensão, não fazem controle de frequência, alguém tem que fazer isso aí. E, complementando, né, essa questão toda, se tem serviços ancilares. Serviços ancilares, até poderia traduzir como auxiliares. Uma usina que nem Itaipu, ela pode não consumir água e está ajudando o sistema com controle de tensão, né? Fornecimento de reativos. Então, esses serviços ancilares, que devem ser remunerados, hoje praticamente não são, é uma necessidade do operador para operar o sistema. O mercado livre é amplo, a segurança no sistema interligado está bem interessado. Está bem endereçado. Então, o que vai acontecer, né? Com o crescimento do mercado livre, e esse mercado livre, né, como eu falei, em 2026 talvez esteja com milhões de consumidores, ou comece a ter milhões de consumidores, eles vão necessitar, esse mercado livre, assim como o mercado regulado, vai precisar de segurança. O mercado, a reserva de capacidade, né, o mercado de capacidade vai ajudar a trazer, junto com as hidroelétricas, essa segurança para o sistema. Como eu já falei, quem paga isso? Todo o mercado. Basicamente, deixa eu ver se eu puder, é isso aí. Basicamente, quem paga todo o mercado, grandes mudanças vão acontecer, né? Não vou dizer quem viver verá, porque isso está muito próximo. E o que as empresas e os consumidores têm que fazer é se preparar para essas mudanças, né? A pessoa humana, as empresas têm uma resistência muito grande a mudanças. Quando eu falo de mercado livre,
não é algo muito tranquilo, porque existe muita resistência à abertura do mercado. Quando a gente olha a telefonia, a grande solução para a telefonia foi a abertura do mercado, né? Hoje, nós fazemos uma ligação internacional a custo zero pelo WhatsApp, do outro lado do mundo. Hoje, o telefone fixo virou peça de museu. Então, não adianta resistir contra mudanças. Algumas empresas distribuidoras, elas fazem tudo para o mercado não abrir. E vocês, pasmem, que elas, teoricamente, elas não têm nenhum ganho tendo o consumidor embaixo dela. Porque a parcela da nossa conta de energia são duas parcelas. Uma é a parcela que é a energia, que é pass-through. Tudo que a Copel paga, e a Copel não é contra a abertura do mercado, né? Eu posso falar porque eu trabalhei lá, mas algumas distribuidoras são. Tudo que a Copel paga, compra de energia, ela repassa para o consumidor. Ela não ganha R$1 em cima disso. O que a Copel e as outras distribuidoras ganham na parcela B, é no serviço de distribuição, é transmitir essa energia até a casa do consumidor. Aí que ela ganha. Então, da nossa conta de energia, que custa R$100, a maior parte, metade é imposto e encargo, né? Então, já é R$50, o resto são encargos e impostos. Aí, uma boa parcela é de energia, então, de R$100, a distribuidora deve botar no bolso R$3 ou R$4. Então, não tem porquê as distribuidoras serem contra a abertura do mercado. Mas algumas são, porque acham que aquilo ali é uma arrecadação enorme, né, para elas, e ela quer ter o consumidor próximo. Mas é uma resistência inútil, porque o mercado, mais dia ou menos dia, vai ser aberto. Espero que em 2026 aconteça isso. Muito obrigado. Daremos início neste momento, então, ao talk show, com perguntas do público e também dos internautas. Convidamos o mediador Juliano Huck-Murbach, advogado tributarista, mestre em Direito, mestrando em Engenharia de Energia, ex-presidente da OAB Cascavel, assessor jurídico da ASIC, diretor jurídico da Cooperativa Paraná Energia, professor da graduação e da pós-graduação em Direito Tributário. Boa tarde a todos, né? Saudando os nossos palestrantes que nos deram uma aula aqui, Davi, fantástico, Luiz Fernando, engrandeceram os nossos conhecimentos, qualificaram a informação, né? Informações que nós nem sempre temos disponíveis aí, e só quem está lá dentro, trabalhando já há muitos anos, pode falar sobre isso. E só aproveitando, antes de nós irmos às perguntas aqui, o que o Davi falou e o Luiz Fernando também, o tema segurança energética ele está muito na baila, em função da grande questão da guerra na Ucrânia, né, que envolve o fornecimento de gás russo para os países europeus, em especial para a Europa, né? Se vocês pegarem os jornais de fora do país, aí Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, todos só falam isso, né? A Europa com medo de uma crise energética pela dependência do gás russo, né? Isso despertou lá um alerta, um sinal vermelho, e é segurança energética isso. E a notícia mais recente de antes de ontem é que todo o movimento do bloco europeu para tentar mitigar isso, seja com deixar de engavetar projetos de usinas nucleares, porque já se falam voltar, a Alemanha, que estava num processo franco de sair fora desse tipo de energia, já está repensando, né, desde que aconteceu tudo, mas o volume de gás comprado dos Estados Unidos e outros fornecedores já deu uma equacionada e o preço da energia já baixou um pouquinho. Para nós aqui talvez seja um pouco estranho falarmos em segurança energética, porque como a nossa matriz é muito confiável, hidrelétrica, né, fora situações pontuais aí de crise hídrica, como tivemos recentemente, mas é um sistema muito robusto. É um sistema que, historicamente, ele já tem maturidade, ele já é muito bem feito, e que agora também tem melhorado com a vinda, né, das fontes renováveis, eólica, como o Luiz Fernando falou, eu Davi aqui, a solar, que nós temos uma feira hoje disso, e a tendência realmente é essa, né? Mas então, dentro desse contexto, eles deixaram muito claro, e Davi, temos que cuidar bem da Itaipu, né? Porque ela não é só a questão da geração, ele deixou muito claro isso, além do que ela produz,
mas ela é realmente um fiel escudeiro de segurança do sistema elétrico brasileiro hoje, né? Porque, como também o Luiz Fernando falou, a tendência é crescer fonte renovável, virão bancos de bateria, mas a dimensão da coisa, isso aí nós estamos falando de décadas aí, de tecnologia que vai ter que melhorar muito, porque pela intermitência das fontes renováveis, você tem que ter uma geração confiável para dar lastro nesses momentos de dificuldade aí. Primeira pergunta, são poucas, acho que será rápido aqui. Davi, em especial na Itaipu, a pergunta é como a parte da geração de Itaipu também é direcionada para o Paraguai, essa expansão de fontes renováveis no Paraguai também está sendo feita? A Itaipu também tem essa função de segurança energética no Paraguai, ou lá o contexto é diferente do nosso? É outro contexto, né? O Paraguai é um país de 7,5 milhões de habitantes, tem 2 grandes usinas, ambas binacionais, Itaipu de Aciretá, que é a binacional que eles têm com a Argentina. O sistema paraguaio, até recentemente, entenda recentemente como mês passado, ele não era todo interconectado, tinha 2 sistemas separados, operavam separados. Você tem uma empresa de energia elétrica que fazia todo o papel de produção, transmissão, distribuição de energia elétrica dentro do Paraguai, nem uso o termo comercialização, porque quando você tem um monopólio, aí não se comercializa. Você coloca um preço pelo custo, uma margem e cobra do consumidor. Então, assim, no Paraguai, eu não tenho notícia de que energia solar, energia eólica venha sequer sendo instalada, igual nós temos a oportunidade de tê-las em casa. Uma característica da fonte solar é que ela tem que ter, por exemplo, nas nossas casas, tem que ter um sistema de troca de energia com uma rede, né? Porque senão, à noite, quem é que vai te suprir? Você não pode ter só as placas e ficar separado disso sem nenhum tipo de bateria ou qualquer coisa. Então, no Paraguai, eu não tenho essa notícia. O papel de Itaipu lá é de suprir tudo, né? Desde de energia de base até a rampa e tudo mais. Ocorre que é um país pequeno, né? Então, assim, hoje ainda cerca de 15% da produção de Itaipu vai para o mercado paraguaio e isso representa quase 90% da necessidade do país. Perfeito, muito obrigado. Luiz Fernando, nós falamos muito em geração, em prognósticos, se fala nisso, e a feira que é um exemplo disso, investimentos, né, investidores com usinas solares, algumas PCHs. Falando um pouquinho da demanda, né, do consumo, esse movimento de franco crescimento da GD, dos investimentos que são feitos também em eólico e solar, como que o mercado tem visto isso? No seguinte sentido, já se fala em alguns casos de payback de usinas solares ficar mais alto, porque já começa a ter uma injeção de energia muito grande no mercado, ou o consumo também aumenta conforme o PIB aumenta e o preço do quilowatt, do megawatt, vai se estabilizar, é capaz de cair? Como é que o mercado tem feito essa análise em função do maciço investimento em GD em especial no Brasil? Essa pergunta é muito interessante, né? Você sabe que hoje no país existe um excesso de oferta com relação à demanda. Isso aí é muito claro. Isso está afetando não só as transações bilaterais entre o fornecedor e o consumidor, no caso da GD, mas está afetando o preço da energia, o preço spot da energia. Hoje o preço spot da energia está no piso. Então, e o prognóstico é que o ano que vem talvez fique o ano inteiro no piso. Isso, piso é cerca de R$50 o megawatt-hora. Então, esse é uma das questões que está acontecendo. E a outra questão é que, como o benefício dessa geração, né, tanto de eólica como de solar, essas gerações elas têm o benefício que elas pagam só 50% da transmissão. E esse benefício acaba. Então, a ANEEL, a área da ANEEL que cuida disso, que é a Superintendência de Concessão da Geração, ela está assim
muitos projetos para analisar, e acontece o seguinte, não tem acesso para todo mundo, não tem acesso à rede. Então, quem que vai ter direito a esse acesso? Então, até vocês devem ter visto, que o Ministério de Minas e Energia vai promover um leilão de acesso à rede. Então, quem pagar mais leva pelo acesso, porque não tem acesso para toda essa geração. Então, realmente, aconteceu, né? Nós tivemos uma situação semelhante em 2001, que quando houve o racionamento em 2001, o que aconteceu? As pessoas se acostumaram a racionar e aconteceu que acabou o racionamento e o efeito do racionamento demorou 2, 3 anos para se dissipar. As pessoas acostumaram a consumir menos energia, né? Em engenharia chama-se isso de efeito esterese, que a curva de retomada do consumo ela foi lenta. Então, hoje nós estamos numa situação, em termos de excesso de geração em relação à carga, semelhante a 2001, não em quantidade, em percentuais. Perfeito. É um cenário desafiador, né, em termos de investimento e... Muito benéfico para o consumidor. Perfeito. O investidor já fica um pouquinho complicado, né? Uma pergunta aqui, Davi, acho que é para você. Qual o impacto da fauna dos reservatórios das usinas em relação à produção? A fauna dos reservatórios das usinas em relação à produção. Fauna, ele colocou fauna. Qual o impacto da fauna dos reservatórios das usinas em relação à produção? Eu não sei se são as políticas ambientais que a Itaipu faz, de conservação, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que a pergunta venha nesse sentido, né? Então, assim, o que se faz para não impactar a vida, né, no entorno, né? O reservatório de Itaipu ele funciona muito a fio d'água, como a gente diz no setor, ou seja, o nível varia muito pouco. Em tempos normais, no máximo 1,5 metro. Em tempos de escassez hídrica, no máximo 4 metros. Então, você não chega a impactar de maneira forte a vida do reservatório, né? Você não chega a secar, igual a gente vê aí em reservatórios, por exemplo, da região sudeste, que abaixa a ponto de você ver ficar quebradiço, né? Ou seja, você voltar a ver o leito do rio ou aquilo que tinha sido alagado, e aí aquele lodo e formar lagoas, eventualmente aprisionar peixes, essas coisas. Então, não acontece no reservatório de Itaipu. Paralelamente a isso, todas as ações ambientais que elas datam desde o início, né, do enchimento do reservatório em Itaipu, elas visam a proteger não só a fauna existente, mas também a própria flora. É o único reservatório que eu conheço no mundo que tem todo o seu entorno protegido com mata ciliar de uma média de 200 metros, né, de largura, em média. A lei brasileira, por exemplo, preconiza 60 metros. Itaipu faz 200 metros na margem, nas duas margens, né? E do lado paraguaio, a questão é até mais sensível, porque lá a própria mata está preservada, né? As fazendas estão mais distantes do reservatório. Então, todas as ações visam justamente a proteger isso, né? Até quando a gente para a unidade geradora para fazer manutenção, a gente faz resgate de peixe na turbina, justamente para não deixar ali aprisionado. Tira o peixe, coloca... Uma dúvida que o pessoal tem, não sei se vocês sabem, né? Mas o peixe entra e é turbinado junto com a água. E como as pás das turbinas são grandes o suficiente para passar um ser humano, então é difícil ter alguma espécie que sequer chega a tocar a pá quando está passando, porque o fluxo de água no meio ele é mais veloz e o peixe tende a ir para onde a água é mais veloz. Então ele passa, nem encosta na turbina, vai parar do outro lado lá da usina. E se você para a turbina justo na hora que ele está passando, ele fica preso. Então a gente abre, entra um técnico ambiental, tira todos aqueles peixes e solta de novo no reservatório. Legal, interessante. Por favor. Uma colocação, porque esse é um assunto interessante.
A Copel construiu uma cascata de usina no Rio Iguaçu, né? A primeira foi Foz do Areia, o governador Bento Munhoz, em 1980. Depois veio Segredo, Caxias, e essa questão da fauna, na construção da usina, existe uma operação muito interessante, que eu vi em todas essas usinas, que chama-se resgate da fauna. Então, aqueles animais que vivem na região, desde mamíferos até animais peçonhentos, cobras, aranhas, eles são resgatados e são colocados numa área de preservação. Itaipu fez muito bem isso. Então, existe um cuidado, e foi a partir de 80 quando surgiu a obrigatoriedade de fazer os estudos de impacto ambiental, foi a partir de 80. Antigamente não tinha isso, mas a partir de 80 os cuidados ambientais são muito grandes. Perfeito. Perguntas do nosso colega Luiz. Para o Viana. Para os próximos 15, 30 anos, qual a necessidade prevista de energia versus a capacidade de instalação de grandes projetos para atender esta necessidade? E qual a participação das energias renováveis não hidráulica? Não sei se ficou claro. O crescimento do consumo de energia ele está ligado diretamente ao crescimento da economia, né? Ele é diretamente proporcional, existe alguma elasticidade, mas esse crescimento ele é vegetativo, mesmo que você não tenha grande crescimento da indústria, você tem o crescimento vegetativo, os filhos casam, constrói uma outra casa, a população aumenta, existe esse crescimento. Tem mais um fator que hoje, devido a crise que teve do Covid, há uma capacidade ociosa na indústria. Então, hoje, com a retomada do crescimento, o consumo de energia vai ter um crescimento exponencial. Agora, como é que você vai suprir isso aí? A principal fonte hoje são as renováveis. As eólicas e as fotovoltaicas hoje são imbatíveis, porque é o menor preço. Já foi a hidrelétrica. A hidrelétrica já teve o custo mais baixo, mas o custo aumentou até por conta dessas questões ambientais. Tudo isso custa bastante, o preço da terra. Então, e a térmica também, ela tem um custo de instauração, um custo de instalação que não é alto, né? Ele é relativamente baixo, mas tem o custo de operação alto por causa do combustível. Então, o grande crescimento vai ser por usinas fotovoltaicas e eólicas. Esse vai ser o vetor de crescimento. Aí, repito, né, o que o Krug falou e eu também. Como essas fontes não são controladas, quando tem sol gera, quando tem vento gera, você não para. Você tem casos aí, como essas fontes eólicas e solares estão na região norte, isso é um problema seríssimo, como falou, para o operador do sistema. Você tem ocasiões que você tem que verter água, jogar energia fora, porque essas usinas estão, inclusive, exportando do norte para o sudeste, exportando energia através dessas linhas de transmissão. Então, o grande crescimento vai ser eólica e solar. Agora, hidrelétrica não vai poder crescer mais, então vai ter que ter o crescimento de térmica junto para fazer a questão da confiabilidade do sistema. Perfeito. Quase acabando, gente. Davi, qual o montante de geração da Itaipu do Paraguai transferido para o Brasil, se existir? Cerca de, como a gente viu ali, mais ou menos 85% da Itaipu vai para o Brasil, 15% vai para o Paraguai. Se eu passar uma linha nos 50%, poderia dizer então assim, 35% que caberia
ao Paraguai, vai para o Brasil. Existe alguma estimativa de qual montante de geração renovável para que pudesse substituir a geração das térmicas despachadas em restrição hídrica? Ou seja, acredito eu, Luiz, que em época de restrição que a hidrelétrica não consegue produzir, o que precisaria ter de renovável para compensar isso? É isso, né, Luiz? Trocar o que tem de térmica por renovável. Bandeira tarifária, entendi. Uhum. Aí depende do ano, que nem 2021, né? Menor geração de Itaipu. Eu acredito que é algo em torno de 800 megawatts, que foi o que foi contratado de emergência, né? 800 megawatts. Perfeito. E a última? Em qual região as usinas térmicas a gás teriam seu melhor potencial de utilização, custo-benefício? E qual deveria ser a sua potência unitária ideal para ter uma operação contínua, não somente em restrição hídrica? Volta, por favor. Fala. Em qual região as usinas térmicas a gás teriam seu melhor potencial de utilização? Relação custo-benefício para instalar uma usina térmica. E qual deveria ser a sua potência unitária ideal para ter uma operação contínua, independentemente de ter restrição hídrica ou não? Aí tem a ver com a questão dos gasodutos, né? E aí isso está parado no Brasil, não está não? Gasoduto. E aí, assim, térmica eu posso colocar em qualquer lugar, só que eu vou ter que transportar o gás aí complica. Caminhão, né? É aquela questão do que nasceu antes, né? É a térmica ou o gasoduto? Quem paga esse gasoduto? Hoje o nosso gás, basicamente, ele vem do pré-sal. E hoje reinjeta-se, se não me engano, 40 mil metros cúbicos dia, que parte tem que rejetar mesmo no poço, para você poder ter o óleo, você tem que rejetar, mas boa parte disso poderia ser trazida para o litoral. Essa discussão está acontecendo hoje, e a ideia é o quê? Viabilizar esse gás que está no pré-sal, trazer para o litoral. E do litoral para frente é a questão das distribuidoras de gás fazerem essa malha. Então, existem estudos, né, inclusive uma emenda que estão querendo colocar no PL 414, que é justamente para viabilizar, através daquela empresa PPSA, que detém os royalties de exploração, é uma empresa estatal, viabilizar esse gás para a costa, e a partir da costa, daí é problema de cada distribuidor trazer isso aí. Quanto eu entendi o grau de inflexibilidade, o que tem sido adotado é 70%, o que está pelo menos na lei aí da Eletrobras, que essas térmicas teriam uma inflexibilidade de 70%. Esse leilão que a nossa empresa ganhou, a inflexibilidade é zero. É o seguinte, a gente vai ganhar, né, a partir de 2026, que é um leilão de capacidade. A gente vai ganhar uma receita fixa para manter a usina. Se a gente tiver que operar, aí nós temos o que a gente chama de CVU, né, custo variável unitário. É quanto a usina vai perceber para, se tiver que gerar, quanto que ela ganha. Perfeito. Fizeram duas perguntinhas, se vocês não se importarem, enquanto nós respondemos aqui, coisinha rápida. Davi, qual foi o período de vida útil dado para a usina de Itaipu na sua construção? E como funcionaria após esse período que você chegou a abordar um pouquinho? Você constrói uma hidrelétrica, você pensa em 50 anos, mas você não pensa que você vai descomissionar um reservatório e toda aquela infraestrutura civil em 50 anos. Então, hoje, estimativas nossas é que esse reservatório tem mais de 150 anos adiante de vida útil. Só que o que a gente faz? É aquela história. Você deve ver por aí alguns carros que têm aquelas placas pretas
que ele é mantido original até hoje e o dono ainda está rodando e ele já está com 50 anos. Mas a maior parte da população troca de carro de 3 em 3 anos, 5 anos, e o carro está em perfeitas condições. Melhor que o meu lá em casa, que tem 2 anos. Então, o que a gente faz na usina hidrelétrica, em especial a grande? A gente faz de tudo para que tanto as máquinas quanto o reservatório prolongue a sua vida. Faz 20 anos que eu estou em Itaipu, faz 20 anos que esse número vai só sendo alongado pelas práticas de conservação do entorno para que o reservatório não sofra assoreamento. E, recentemente, nós adquirimos na empresa um equipamento, a tecnologia melhorando as coisas também, né? Que ele faz a varredura do fundo do reservatório com uma precisão tão grande que você consegue literalmente fazer uma imagem como se fosse uma ressonância magnética, vamos dizer assim, do que está por baixo, e a gente conseguiu ver a velocidade do assoreamento do reservatório de montante para jusante. Ou seja, nos últimos 40 anos, o quanto realmente se transportou de material, até onde ele foi, que profundidade nós perdemos, assim, né? E eu posso lhes garantir que essa vida útil vai só se alongando. Aí a última parte da pergunta: o que você faz quando realmente chega no fim da vida útil? E aí significa descomissionar, é desmontar novamente, é tudo aquilo, né? Esvaziar o reservatório, deixar a água correr, devolver o rio para o seu leito natural. Hoje, repito, né, seria impensável você fazer isso. A gente quer trabalhar para que você nunca tenha que fazer isso, porque o impacto ambiental disso seria maior do que o impacto da implantação. Perfeito. Só de curioso, qual a profundidade no reservatório mais profundo ali? O que seria? Varia muito, né? Mas é algo em torno de 100 metros aí, nos pontos mais profundos. Grande. Bom, então a última. O governo brasileiro realizou uma negociação com o Paraguai em 2022 de compra de energia com desconto em relação ao contrato anterior. Isso fará com que a energia tenha seu valor reduzido no próximo ano? Não sei se entendi bem. O governo paraguaio negociou o quê com o Brasil? Eu não tinha essa informação. A pergunta afirma: o governo brasileiro realizou uma negociação com o Paraguai agora em 2022 de compra de energia com desconto em relação ao contrato anterior. Isso fará com que a energia tenha seu valor reduzido no próximo ano? Já aconteceu esse ano, né? Na verdade, não é uma negociação para reduzir o valor. Na verdade, é a quitação dos empréstimos para a construção da usina, que está acontecendo este ano e o próximo ano na sua totalidade. Então, sim, já caiu o valor da energia esse ano por conta disso, e o encerramento ano que vem vai ter uma redução ainda maior. Nós não conseguimos precisar o quanto. Este ano, o consumidor já se beneficiou de uma redução da ordem de 8% a 10%. Codesc, as entidades. Alguém teria alguma pergunta? Gostaria de aproveitar a oportunidade? Então, agradecemos, Davi, Luiz Fernando, foi uma aula aqui, informações altamente qualificadas, tá? E esperamos que seja a primeira vinda de várias aqui para a nossa cidade, né? Para sempre estarmos discutindo e evoluindo aí o sistema elétrico brasileiro. Muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigado. A gente que agradece estar aqui. Então, de forma cordial, queremos agradecer os palestrantes deste painel Segurança Energética, ilustríssimo David Rodrigues Krug, ilustríssimo Luiz Fernando Leone Viana, e também ao mediador desse painel, Dr. Juliano Murbach. Agradecemos, então, a presença de todos e também aos internautas de todo o Brasil que nos acompanham através do canal do YouTube Agronomia Paraná. Desejamos todos um bom final de semana e um bom retorno aos seus lares.